Olá, queridos líderes, olá, queridos professores do ciclo do discipulado, diretores de escola sabatina, diretores de ministério pessoal, todo esse grupo que vai coordenar as tarefas de instituir na escola sabatina o ciclo do discipulado. E queremos conversar um pouquinho de tudo isso com o pastor Everon Donato, quem é diretor de ministério pessoal da divisão sul-americana. Bem-vindo, pastor Everon. Um prazer, pastor, estar aqui para conversarmos sobre esse tema. A primeira pergunta é, o que é o ciclo do discipulado? Pastor Edson, o ciclo de discipulado é uma rota de crescimento para o novo convertido. A igreja, ela quer ganhar muitas pessoas para Deus, mas ela não apenas quer ganhar pessoas para Deus, quer manter essas pessoas e desenvolvê-las para que elas sejam não apenas membros de uma igreja, mas cidadãos do reino celestial. Quem deve participar do ciclo do discipulado, assim como alunos? Todo novo convertido, toda pessoa que se batiza, ela deve entrar no ciclo do discipulado, que vai ajudá-lo a crescer, porque o ciclo tem 3 fases distintas. E cada uma dessas fases, passada por esse novo convertido, é um sinal de crescimento, é uma etapa de crescimento que foi alcançada na sua vida, no estágio espiritual em que essa pessoa se encontra. E agora, tem muitos jovens, juvenis, adolescentes que são batizados e eles não têm oportunidade de ter um material. Este material, por enquanto, poderá servir para eles também? Sim, por enquanto esse material é o material geral para todos os novos convertidos. Há algum plano para estabelecer esse material nos futuros ou anos, quem sabe, para esse público juvenil? Para os juvenis e adolescentes, a igreja já está trabalhando em uma proposta específica para que eles tenham um ciclo de acordo com a linguagem deles, a compreensão deles, a sua faixa etária. E agora, temos quantos níveis, é decir, quantas fases do ciclo discipulado? Então, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, não é assim? Exatamente. A fase 1 se chama conversão. Nessa fase, a pessoa vai ser doutrinada, ela recebe os estudos bíblicos através de uma dupla missionária, classe bíblica, evangelismo público, enfim, etc. Não necessariamente na escola sabatina? Não necessariamente na escola sabatina. A classe bíblica pode ser na escola sabatina ou no outro horário da programação da igreja. No entanto... Por duplas missionárias também. O ponto principal aqui é que ela está sendo doutrinada, ela recebe a doutrina bíblica, a mensagem bíblica através dos estudos. Básico, né? Exatamente. Ok, e a fase 2, agora a pessoa completa a sua fase de preparação, se batiza e agora entra na fase 2. A fase 2 se chama confirmação. Nessa fase, nós vamos ter aí o aprofundamento de algumas das doutrinas distintivas da igreja. Esta fase também é uma fase de boas-vindas para esse novo discípulo. Então, ele vai ser recebido logo na primeira lição, com, vamos dizer assim, um cartão de visitas e boas-vindas, e na sequência ele vai ser esclarecido sobre suas batalhas, que ele precisa pertencer a um pequeno sobre as grupo, doutrinas etc. avançadas, né? Vejo aqui temas doutrinais, temas inclusive de profecias, o discípulo e a observância do sábado, é decir, confirmar as doutrinas básicas e algumas complementares também, não é assim? Sim. Então, este é um folheto de escola sabatina exclusivo para novos conversos, não é assim? Exatamente. E aí ele vai aprender sobre disciplinas espirituais, ele também vai aprender um pouco sobre missão, relacionamento, participando de um pequeno grupo, etc. Agora, estas lições são para estudar cada dia e o sábado eles recapitulam naquela classe por um trimestre. Então, aqui tem que passar esta lição um trimestre na escola sabatina. Agora, se a escola sabatina não teria espaço, não teria um lugar apropriado, o que fazer? O ideal, pastor, é que haja esse espaço reservado para os novos convertidos. No horário da escola sabatina? No horário da escola sabatina. Pode ser numa sala, pode ser em um banco ou 2 separados para isso. No entanto, há algumas situações em que a igreja batiza, por exemplo, poucas pessoas, novos conversos, 1 ou 2 às vezes. Então, talvez formar uma classe ficasse inviável. Então, nesse caso, o discipulador ou o professor, alguém designado, poderia então fazer esse trabalho na casa dessa pessoa ou num pequeno grupo, reunindo ali 2 ou 3 para fazer esse trabalho também. Justamente eu queria falar sobre isso. Quando tem poucas pessoas que são parte dessa classe, batizando 2 ou 3 na igreja, será possível que possamos integrar algum outro membro da igreja que precisa ser fortalecido? Será
possível isso? Sim, nós temos muitos membros da igreja que não passaram por essa experiência e que, de certa forma, estagnaram na sua vida espiritual. E talvez alguns desses pudessem ser agregados para formar uma classe. E assim nós teríamos também a oportunidade de ajudar esses membros antigos a experimentar um crescimento mais saudável, bem direcionado, com um propósito claro. Né? E agora vamos passar à fase 3. Em que consiste a fase 3? A fase 3 se chama capacitação. Nessa fase, cada novo convertido vai aprender que ele tem um ministério para exercer. Ele não está ali na igreja para apenas assistir ou consumir as mensagens. Ele deve compartilhar daquilo que aprendeu com outras pessoas. Ele tem um ministério a exercer, ele tem dons espirituais, e aqui nós vamos ajudá-lo a descobrir quais são os seus dons espirituais e como exercer esse dom em algum ministério que a igreja tem ali disponível para que essa pessoa possa atuar. Aqui em minhas mãos, então, está a lição da fase 3. A pergunta é, o mesmo professor da fase 2 tem que fazer também logo na fase 3, é assim? Nem sempre. Em algumas situações, nós vamos ter um professor para a fase 2 e para a fase 3. Especialmente quando a igreja é uma igreja que tem ganhado muitas almas para Cristo, batiza muita gente. Agora, quando a igreja ela não tem assim, um grande movimento de novos conversos, possivelmente um grupo será formado para a fase 2 e talvez por não ter mão de obra suficiente, esse mesmo professor acabe também fazendo a fase 3 com aquele grupo que terminou a fase 2. Então, um assunto mais prático, estudar os dons espirituais, como integrar-se ao programa missionário da igreja. E como fazer um novo discípulo através desse mesmo processo que está sendo feito com ele. Agora, muitos perguntam a fase. Isso de fazer fases significa que começa e termina, mas no discipulado não termina nunca, né? O discipulado é permanente. Então, imediatamente depois dessa fase 3, ele passa aonde então agora? Muito bem, veja, esse ciclo do discipulado, ele vai dar um impulso e um direcionamento. Ele vai mostrar que esse discípulo ele tem potencial e esse potencial pode ser liberado depois que ele passa pelo ciclo do discipulado. No entanto, ele tem que continuar crescendo. Ele é discípulo de Deus a vida inteira e esse discípulo ele não para de crescer, ele não passa por uma formatura permanente depois que ele termina a fase 3. Então, agora, terminando a fase 3, ele vai para uma classe regular da escola sabatina, junto com os demais membros, mas ele deve continuar buscando novos discípulos e fazendo o mesmo processo com o novo discípulo que ele vai conquistar para Deus e continuar a cada dia colocando em prática tudo que ele aprendeu no ciclo discipulado para a sua própria vida. Isso quer dizer, então, que quem discipulou essa pessoa na primeira parte, então ele vai acompanhar esses processos até que finalmente, quando ele se incluso aí numa classe escola sabatina, esse discipulador pode buscar outras pessoas, mas um discipulador sempre se torna uma referência permanente espiritual para seus discípulos. Logicamente, sabendo que nós fazemos discípulos para Cristo, não para nós. Agora, para terminar, nós queremos desafiar os professores da classe do discipulado a não apenas passar lição o dia sábado. Não é sua labor, vai ser essa, mas não é somente isso. Você tem que se preocupar por crescimento espiritual dessas pessoas, visitando suas casas e depois também ajudando-os a ler sua Bíblia, sua lição todos os dias, integrando-los em um programa missionário da igreja, buscando os dons espirituais deles e decir, você é um pai espiritual para eles. Tomara que todos os professores da escola sabatina e os professores das unidades do ciclo do discipulado possam ser verdadeiramente discipuladores no nome de Jesus. Deus te abençoe e êxito em teu projeto do ciclo do discipulado, a fase 2, a fase 3 em tua igreja.